Fala minha galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura e estou vindo aqui para falar desse momento agora de intertemporada da equipe do CSA, essa renovação que o time do CSA vai passar agora para a temporada de 2021, renovação de atletas, contratações, dispensas, e agora também nesse momento em que o CSA está utilizando a sua base para jogar a Copa Alagoas. Nesse final de semana eu não consegui acompanhar o jogo porque a transmissão estava muito ruim, né? Mas quinta-feira tem mais jogo aí do Sub-20 do CSA pela Copa Alagoas. Eu vou acompanhar para tentar trazer um pouco dessa equipe aí pra gente, tá? Vou fazer as análises pré-jogo e pós-jogo, né? Pré-jogo não é nem interessante, mas eu vou fazer também só para avisar pra galera, para chamar a galera para poder acompanhar também, né? E passar a transmissão para todo mundo. Galera, eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, convidar quem não for inscrito ainda a se inscrever aqui no nosso canal e quem não conhecer também nossas redes sociais, ó, tem aqui o nosso Instagram, @porta-voz do Azulão, que você pode acompanhar todas as nossas informações aqui sobre a equipe do CSA. Eu trago mais opinião, mais informações lá também no nosso Instagram. Tem o nosso Instagram também, @Espaço da Bola, quem quiser dar uma forcinha lá também para acompanhar nosso conteúdo sobre o futebol nordestino. E você pode também ajudar aqui o nosso canal de maneira mais direta. Você pode conferir os nossos planos de assinatura, tanto aqui nos cardzinhos aqui em cima, como também aqui embaixo, né, tem o botãozinho para você ser membro do nosso canal e você pode ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais. Pessoal, antes da gente falar um pouco do elenco aí do time do CSA, eu vou falar da Copa Alagoas agora que o CSA está jogando com o time Sub-20. E esse campeonato é importante porque nesse início de temporada, a gente viu agora como foi a montagem do CSA em 2020. Foi uma montagem que o CSA no começo do ano fez diversas apostas. Trouxe jogadores muito caros, né, e gastou muita bala no início do ano. Ou seja, montou um elenco muito caro, numeroso e que não deu certo. Mudava e nada dava certo. Teve que se reformular durante o ano diversas vezes, fazer diversas contratações para poder ver se reinventava, né? Então o time do CSA precisou fazer diversas mudanças aí, e se a gente cometer os mesmos erros nessa temporada, daí é capaz de a gente também acabar a temporada de maneira como a gente acabou agora, sem conquistar acesso, sem conquistar títulos, né? Apesar disso, eu acho que foi um bom trabalho aí no final de temporada, que a gente saiu da lanterna da Série B para chegar numa briga por acesso, né? Então a gente termina em viés de alta. Mantendo esse trabalho e acertando nas contratações no início agora da temporada, a gente tem tudo também para fazer uma boa sequência. E por que a Copa Alagoas é tão importante agora? Porque no ano passado, quando a gente iniciou a temporada, a gente contratou tanto uma equipe principal quanto uma equipe reserva. Se a gente fizer uma montagem interessante de elenco, a gente não vai precisar estar contratando tantos jogadores. A gente pode contratar pontualmente, renovar com peças importantes, e também a gente pode fazer uma mescla com os jogadores mais jovens, com os jogadores da base. Não vai precisar gastar tanto trazendo jogadores para ficar no banco de reservas, como a gente fez no ano passado, né? Então a gente pode mesclar com o time aí da base para poder dar oportunidade para os jovens e também não estar gastando tanto. E quando chega mais perto do Campeonato Brasileiro, fazer algumas contratações pontuais, buscar alguns jogadores para reforçar o nosso elenco nos setores que a gente vê carência aí no time. Agora, vamos falar um pouco de forma reduzida, como eu já falei bastante aqui, da forma que o time do CSA joga. O que é que a gente fazia? A gente entrava com um time mais ou menos num 4-3-3, né? Jogava com um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, né? Um desses 2 laterais, que geralmente era o Diego Renan, do lado esquerdo, ele recuava e ficava junto dos 2 zagueiros para ajudar na saída de bola. E o lateral, que geralmente era o Norberto, do lado direito, ele avançava bastante para ajudar no setor ofensivo. Quando não era o Norberto, quando ele não podia jogar, vinha o Diego Renan para o lado direito e o Rafinha entrava do lado esquerdo para fazer esse lateral mais avançado. Isso geralmente acontecia com o Norberto do lado direito, então vamos organizar o time dessa maneira aqui, tá? A gente tinha o Giovani como o primeiro volante, sendo o cara mais próximo da zaga, sendo o cão de guarda aqui na defesa. E na frente tinha o Iago e o Natson, geralmente, né? Às vezes o Gabriel também, que jogavam muito enfiados lá na frente. E era uma orientação do Moza que isso acontecesse, né? E quando a gente tem um lateral ofensivo, a gente pega o jogador que joga na ponta e empurra ele mais para dentro da área para abrir esse corredor para o lateral, para ele funcionar como o ala,
né? Então a gente tinha uma configuração parecida como essa. E do outro lado, quando o lateral não sobe, a gente tem a necessidade de um dos pontas recuar um pouco mais para vir buscar essa bola um pouco mais aqui na defesa. Então o time do CSA tinha uma movimentação que eu acho bastante interessante. Qual era o grande problema? Em muitos momentos o time do CSA era uma equipe muito estática, uma equipe muito inofensiva, uma equipe que acelerava pouco o jogo e que o CSA precisava de uma saída de bola mais eficiente. A gente buscava o quê? Quais eram os principais pontos na saída de bola do CSA? Encontrar um passe para esse ponta daqui, para que ele pudesse acionar uma jogada em velocidade, achar o nosso lateral também com liberdade para sair jogando, ou quebrar essas linhas e achar diretamente um dos nossos volantes, um dos nossos meias, ou até um dos nossos atacantes. Com isso, a gente precisa de uma zaga que tenha uma boa saída de bola. A gente precisava também de uma presença ofensiva muito melhor do Giovani como volante, né? Uma presença dele na saída de bola para quebrar essas linhas, uma movimentação dele para quebrar essas linhas. Os volantes também, uma movimentação mais intensa, e a gente quebrava muito esse tipo de jogada porque faltava intensidade de jogo, né? Então eu acho que o time do CSA precisa de uma renovação, precisa de articuladores melhores e precisa também de uma chegada melhor dos zagueiros para os laterais e dos laterais para os atacantes, né? A gente precisa de um meio de campo mais intenso e também um meio que, quando roube bem a posse de bola, se articule bem também para poder achar um contra-ataque. Era assim que a gente conseguia fazer vários gols aí, o time do CSA. Também na bola trabalhada, só que às vezes era um time muito estático, sem muita dinâmica, né? Era um time muito parado, que não agredia muito o adversário. Então a gente precisa mudar isso, precisa de contratações melhores. Agora vamos falar do nosso elenco atual, que encerrou a temporada. Matheus Mendes, que está emprestado, vai voltar para o Atlético Mineiro, e ele é um cara que o Atlético quer contar com ele. O Thiago Rodrigues, que já deu declaração dizendo que queria ficar, né, depende da diretoria. Bruno Gassi e Cajuru, que na minha opinião não renovaria com eles. Luciano Castan, Kleberson, Inácio, que também está emprestado, é do Bahia, deve voltar para lá. O Leandro, o Lucas Dias, que tem contrato com o CSA, mas que deve ser emprestado para o Botafogo da Paraíba, daqui a pouco eu falo sobre isso. E o Filemon, que foi contratado no meio da temporada e tem contrato até o final dessa temporada agora, né? Foi contratado lá no final, não fazia sentido assinar um contrato em 2 meses. Então a diretoria assinou até o final dessa temporada. Na lateral, Igor Fernandes e Rafinha, Diego Renan e Norberto. Desses eu ficaria com o Rafinha e o Norberto e buscaria outros laterais para fazer de opção. No meio de campo, o Iago, que também pertence à equipe do Atlético Mineiro. Deve voltar, mas o CSA pode buscar aí renovar o empréstimo. O Natson, o Giovani, que tem contrato ainda com o CSA. O Rodrigo Andrade, que tem contrato com o CSA também. O Cedric, que ele está emprestado pelo Vitória, só que como ele se machucou aqui, não sei se o Vitória vai querer ele ou vai se oferecer para o CSA continuar com ele até que ele se recupere, não sei como vai ser a situação do Cedric. O Andrigo e o Marquinhos. No ataque a gente tem o Pimpão, que tem contrato com o CSA, o Rony, o Bustamante, o Bilu, o Vitor Silva, que também tem contrato com o CSA, mas deve ser emprestado para o Atlético Goianiense, e o Gabriel, que também tem contrato com o CSA. Na frente tem o Paulo Sérgio, o Pedro Júnior, que já foi apresentado pelo Vila Nova, então está fora dos planos do CSA, e o Pedro Lucas, que está emprestado pelo Internacional, né? Só que o CSA pode buscar a renovação do Pedro Lucas. Das informações que eu passei aqui, que ainda tem contrato com o CSA é Pimpão, Filemon, Giovani, Rodrigo Andrade, Gabriel, Lucas Dias, que deve ser emprestado, e Vitor Silva, que também deve ser emprestado. Como eu iniciaria as renovações do time do CSA para essa temporada? A gente deve ter informações sobre isso na sequência do dia de hoje, porque está tendo reunião lá na equipe do CSA, lá no Nelson, para definir até a sequência do trabalho de Mozart e Pastana. Deve também trazer as peças que eles buscam trazer, né? Só que o time do CSA já, na minha opinião, já começou atrasado essa articulação. Deveria ter começado no sábado, no dia seguinte ao encerramento da temporada. Não interessa, terminou agora a temporada da folga, não. Se reúne a diretoria e o treinador, pô. Se reúne com os caras. Eu acho que começou atrasado, né? Essa definição aí de sequência.
Perdeu inclusive o Pedro Júnior já, né? Que é um cara que eu consideraria importante para a sequência, mas que já foi anunciado pelo Vila Nova, então deixa quieto. Já que o Matheus Mendes é um cara que vai ser aproveitado pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro, né? Eu já tirei ele da lista de renovações e tirei o Bruno Graça e o Cajuru. Renovaria então com o Thiago Rodrigues, que já deu declaração de que queria ficar, né? Mas que depende também da diretoria. Eu buscaria com o Atlético tentar a renovação mesmo, né? Mas eu acho que o Atlético não vai liberar. Na zaga eu ficaria com o Castanho e o Kleberson, renovaria com os dois. E aí ficaria com o Lucas Dias e o Filemon. Não emprestava o Lucas Dias. Para mim, ele é um cara importantíssimo para o time do CSA. Ele poderia ser, inclusive, o reserva imediato do Castan ou do Kleberson. O Lucas Dias jogou muito bem. É um jovem jogador, né? Tinha potencial. Era estranho ele não entrar, mas quando ele entrou agora, ele arrebentou. Né? Então eu acho que ele tem potencial para seguir no time do CSA como uma peça importante, inclusive para toda a temporada, para a Série B também. Né? E, bicho, o Leandro é um cara que eu acho que ele deveria renovar com o CSA, sempre ficar nessa, né? Se o salário dele não for tão alto, renovaria com ele, porque ele é uma peça importante no extracampo do CSA. Ele é um cara que deveria se aposentar aqui com a gente, né? Por tudo que ele representa pela gente. Então renovaria com ele também. Na lateral, já falei que eu ficaria com o Rafinha e com o Norberto e traria mais dois laterais, né? Um talvez para ser titular, para fazer essa função de saída de bola que eu falei aqui que o Diego Renan fazia. Só que o Diego Renan, pô, é um cara que comete muitos erros infantis às vezes, como o gol que a gente sofreu com o Náutico, com a moleza da bexiga, né? E ele erra bastante assim em alguns quesitos, e eu já citei durante a temporada vários erros dele que culminaram em gols, culminaram em derrotas da equipe do CSA ou empates da equipe do CSA. Então, se for para ter um lateral que funcione de zagueiro, é melhor pegar um volante e improvisar lá na lateral, como o Dauan fazia bem a posição aqui, né, quando jogou na Série A, né? Ou então pega um lateral que tenha melhor mobilidade, melhor saída de bola, né? Então, eu penso assim, o Igor Fernandes não correspondeu, então ficaria com Rafinha e Norberto. Traria mais dois, naturalmente, né? No meio de campo a gente tem Giovani e Rodrigo Andrade, que tem contrato, e eu tentaria a renovação com o Iago, né? São 3 volantes aí para a equipe do CSA, e eu traria mais um, né? O que é importante para reforçar o elenco, né? Nesse início de temporada eu traria mais um. O Pimpão tem contrato, o Vitor Silva tem contrato, mas deve sair emprestado, né? E eu realmente colocaria ele para ir para outro time para ter opção, né? Oportunidade, porque é uma situação parecida com a do Lucas Dias, né? Só que o Vitor Silva teve diversas oportunidades e não pôde crescer, né? Não demonstrou evolução. São 2 temporadas completas agora no CSA, né? Que ele não demonstra evolução. Então que ele busque uma oportunidade em outro lugar para ver se ele tem mais oportunidade e evolui. Né? Na próxima temporada ele retorna para o CSA e aí vê se ele tem sequência. Se não tiver, se ele não demonstrar evolução, aí libera ele para outra equipe. Em definitivo, né? Não por empréstimo. E o Gabriel, que é um cara que deve ser caro, eu não consideraria ele como um titular, né? Mas já está no elenco, então a gente tem que contar com ele. E aí eu traria mais 2 atacantes de velocidade, de articulação, né? Para jogar aí no time do CSA. E na frente eu renovaria com Paulo Sérgio e Pedro Lucas. Tentaria junto ao Internacional manter o Pedro Lucas aqui, porque ele é um cara que entrou esporadicamente e conseguia fazer alguns gols, né? Tem uma movimentação até interessante. E eu buscaria mais uma contratação de um atacante com mais presença de área, até para suprir a ausência agora do Pedro Júnior. Né? Tentaria alguém que tenha aí o mesmo nível de qualidade, né? Para reforçar, ou até para um cara que chegue para ser titular no lugar do Paulo Sérgio. Porque você colocando um titular lá dentro, né, que tenha mais qualidade que o Paulo Sérgio, você fica com a opção do Paulo Sérgio no banco, fazendo sombra. Ou até para entrar para fazer uma dupla de ataque, para jogar pelo lado de campo, para jogar um pouco mais recuado. Né, fica com essa opção também. O Pedro Lucas é um reserva importante, é um jovem jogador, pode evoluir mais, né? E ele tem presença de área. É importante a gente ter também um centroavante e reserva mesmo, com essa característica que o Pedro Lucas tem. Com isso tudo que eu falei, né, com os jogadores que a gente deveria renovar e com os que já vão ficar, a gente ficaria com Thiago Rodrigues, Castan, Kleberson, Lucas Dias, Filemon e Leandro Souza, Rafinha, Norberto, Giovani, Rodrigo Andrade, Iago, Pimpão, Vitor Silva, Gabriel, Paulo Sérgio e Pedro Lucas. Ficariam com 16 jogadores. Com o Vitor Silva sendo emprestado, a gente ficaria com 15.
Lucas Dias também sendo emprestado, seriam 14. E aí, com as contratações que eu falei, né, 2 goleiros, 2 laterais, 1 volante, 2 meias atacantes e 1 atacante, né, ficaria com 24. Se emprestasse Lucas Dias e o Vitor Silva, ficaria com 22. Eu acho que seria até um número interessante esses 24 atletas para a gente iniciar essa temporada, né, entre renovações e contratações. Se ficar com os 22 também eu acharia até um número ok, né, para a gente manter uma base, né, e vendo aonde a gente pode melhorar pontualmente. E aí se reforçar com os caras da base também, né, para complementar um elenco, porque 22 jogadores não faz um elenco de futebol. Aí colocaria 22 ou 24 atletas, colocaria alguns jogadores da base, alguma ou outra contratação, alguma aposta ali, algum jogador jovem, colocaria ali para completar uns 30 atletas aí para o início da temporada. Mas sem fazer aquelas contratações doidas que a gente fez no início da temporada passada, né, buscar jovens jogadores não para ser titulares, mas para entrarem esporadicamente em algumas partidas para ver se dão sequência. Então eu acho um número interessante a gente iniciar com 22 atletas e preencher aí para ter uns 27 a 30 jogadores, né, completando com o elenco da base. O time do CSA precisa fazer isso, precisa investir na base, precisa dar oportunidade para esses atletas, e se vê que os caras não estão dando sequência, aí vai e contrata outro jogador, né? Porque o CSA não pode gastar todas as balas que tem no início da temporada, muito como fez no ano passado. Busca alguns jogadores pontuais, né, e aonde não tiver dando certo, né, a gente vai e contrata outros jogadores ao longo da temporada para reforçar o time. Bato muito nessa tecla aí porque foi um erro do ano passado que não pode se repetir. E eu espero que o Pastana agora tenha tempo para trabalhar. Início de temporada é mais fácil de conseguir contratações, né, e eu espero que ele acerte dessa vez, porque ele realmente errou bastante nas contratações que fez nessa temporada que passou. Só que era meio de temporada, é difícil os times liberarem os seus destaques, é difícil achar uma oportunidade de mercado, como ele falava, e eu espero que agora ele trabalhe bem no extracampo para trazer um time, para montar um time melhor, para que o Mozart possa desenvolver esse trabalho de maneira mais qualificada ainda, para que a gente possa iniciar já a temporada bem e seguir bem até o final, tá? Grande abraço aí, galera. Convido a acompanhar aqui nosso Instagram, que eu vou trazer todas as novidades para vocês também lá, certo? Hoje é capaz de a gente ter mais notícias. Grande abraço aí para vocês. Vídeo muito comprido, muito longo, mas eu falei aí do elenco, falei de um bocado de coisa, né? Grande abraço, gente. Valeu, uma boa tarde, boa terça e até amanhã.